Oi, Cris. Boa noite. Tudo bem, Cris? Esperar um pouquinho. A Carol já está chegando para a gente dar início ao trabalho de hoje. Também estou com saudade, Cris. Logo, logo a gente está se vendo aí. Com certeza. Boa noite, Ana. Tudo bem? Esse café aí, já viu, né? Mas logo, logo estamos juntos. Fica tranquilo. Tomando um cafezinho, conversando bastante. Olá, Marco. Tudo bem? Boa noite, Marcão. Oi, Duda. Tudo bem? Jaque. Boa noite. Tudo bem com vocês? Gustavo. Boa noite, Gustavo. Bem, Marcos, tudo ótimo. Saudades dos nossos momentos de risadas aí, né? Esperar mais um pouquinho, já estamos começando. Boa noite, Gustavo. A Carol já está chegando também. Vocês estão ouvindo bem? A voz está saindo legal? Estão ouvindo bem? Ok, valeu, Marco. Valeu, Gustavo, obrigado. Helena, boa noite, Helena. Elaine Cruz. Ok, Cris, obrigado. Regiane, tudo bem? Luli. A Ana já entrou agora. Vamos então. Oi, Edu. Oi, tudo bem, Ana? Tudo bom? Bem, e você? Tudo ótimo também. Boa noite para todos. Desculpem meu pequeno atraso das 18h59. Eu me confundi um pouco o horário. Estava meditando e perdi um pouco a hora. Tá tudo tranquilo, tudo tranquilo. Vocês estão me ouvindo bem? Eu estou ouvindo bem. Bem-vinda, Lud. Bem-vinda, Lê. Eu vi as duas entrando. Boa noite, Eduardo, mais uma vez. Que bom estar Boa aqui. noite, Carol. Hoje, embora vamos estar dando início daqui a pouquinho, mas hoje, assim, é um dia muito especial falar da mãe, né? É, entender, entender como que a mãe influencia no nosso estado emocional, no nosso dia a dia. Eu acho que entender um pouco mais profundamente o significado real de tudo isso é muito importante. E assim, o que eu percebo também, que a gente vai estar falando, hoje vai ser um dia assim de bastante informações, bastante conhecimento que vai ser passado, e em pequenas coisas parece que vamos estar muito mais conectados hoje pelo tema. Então, para a gente dar início a essa conexão, a Carol preparou um relaxamento. E esse relaxamento é para que a gente já possa estar
percebendo esse caminhão de emoções que vão estar fluindo hoje. Acho que esse conhecimento de um pouco mais, a gente sabe, ah, a minha mãe, aquela coisa, eu me dou super bem, eu gosto muito da minha mãe, mas essas emoções que vão estar fluindo hoje, acredito que vai ser muito legal, muito gostoso, vai ser como se estivéssemos massageando a nossa alma, o nosso espírito um pouco mais. E massageando também o espírito da nossa mãe, fazendo essa conexão. Então, a Carol hoje preparou assim um relacionamento muito especial para que a gente possa, como eu já disse, se conectar de verdade, em sentimento, com a nossa mãe. Então, Carol, fica com você esse momento para a gente fazer essa conexão. Antes de eu começar, essa meditação ela foi baseada no, no livro do Bert Hellinger, que se chama A Cura. Uma parte é uma meditação que ele mesmo propôs. Tá? E se depois alguém quiser alguma referência, quiser saber, pode me mandar mensagem que eu retorno para todos, tudo bem? Então vamos começar. Eu vou pedir para a gente manter os olhos agora ainda abertos, ou semi-fechados, vamos manter semi-fechados. Começar a prestar atenção na nossa respiração. Então inspira e expira pela boca um pouquinho mais lento. Quando a gente inspirar e expirar, na terceira vez a gente já vai fechando os olhos e se conectando com o nosso interno, aqui dentro de nós. Então, expira e expira, e ao expirar, solta. Solta o ombro, solta o rosto, solta. Inspira profundo e expira um pouquinho mais lento. Inspira e ao inspirar se conecta com o sopro de vida ligado com isso. Respira e solta. Se tiver alguma tensão, solta. Se tiver algum desconforto, solta. Agora nós vamos mergulhar na nossa alma. Busque aí dentro imagens da sua mãe. E observe. Apenas observe. Observe as sensações que essas imagens despertam no seu corpo. Quando você se conecta com as imagens da sua mãe, alguma coisa acontece no seu corpo? Alguma postura diferente se fez? Onde estão localizadas essas sensações? Não mude nada, apenas perceba as sensações. E se tiverem outras e outras imagens, perceba. Perceba essas imagens da sua mãe. O que vem de lembrança? Como é observá-las? Apenas assim. Agora deixe que essas imagens
vão se diluindo, se diluam. E você fique apagando, desaparecendo. E você vai se imaginar no colo dela, da sua mão. Como é estar aí? Se você sente algum tipo de resistência, tudo bem, fique aí. Mesmo que resista, fique ali, no colo dela. Sinta seu abraço. Sinta sua presença. Perceba o que emerge de sensações. Agora, lentamente, se mentalize saindo desse colo. Mentalize os olhos dela. Apenas os olhos dela. Se não a conheceu, mentalize uma luz. Mentalize os olhos dela. Como se você pudesse olhar muito além dela, através dos olhos. Olha a vida dela, tudo. Livre daquelas imagens e daquelas sensações que você teve antes. Olhe apenas para a vida, através dos olhos. Agora diga, querida mamãe, agora eu tomo você. Eu tomo a minha vida em você. Eu recebo a vida que chegou até mim através de você. Continue inspirando e expirando. Continue e fale. Faço algo de bom com ela, com a vida que recebi. Em sua honra, para a sua alegria. Você, mamãe, veio antes de mim e é grande. E eu, pequeno ou pequena. Você, mamãe, é a mãe certa para mim. E eu, o filho ou a filha certa para você. Você dá a vida, mamãe, e eu tomo. Eu tomo tudo, mamãe. Tudo que veio até mim através de você.
Agora eu tenho força para o meu destino. E recebo as suas bênçãos. Agora, deixando este olhar dela que vocês viram, tá? Gostaria que vocês se mentalizassem olhando para a vida, com ela atrás, do seu lado esquerdo. E aí, você sente a força dela vindo através de você. A força da sua mãe, a força da sua avó, que também é mãe, da sua bisavó. E essa força flui através delas. E você recebe e abre o peito um grande abraço à vida. E você fica com a gratidão, querida mamãe. Eu recebo as suas bênçãos. Tome uma inspiração profunda. Se tiver algum som para sair, pode soltar. Fale, E lentamente, vá tomando uma percepção do seu corpo, mexendo os pés, mexendo as mãos, mexendo os ombros e abrindo os olhos, estando presente aqui e agora. Uma meditação é um convite ao silêncio. Explorar uma força que não tem palavras. Essa é especialmente. Eu a faço enquanto estou conduzindo, talvez às vezes busque algumas palavras ou não, e até mesmo me envolvo nessa sensação maravilhosa que é estar olhando na alma da minha mãe. Mamãe está aqui, ela está nos assistindo, então é uma grande honra para mim poder partilhar com ela também esse conhecimento que as constelações familiares fizeram com que eu pudesse crescer muito. Edu, nosso primeiro sucesso nasceu com a mamãe, né? Quando É nós isso aí. nascemos com a vida. Vamos lá. É isso aí. Então, como eu falei que esse relacionamento ia ser intenso, que já íamos nos conectar com o sentimento da nossa mãe. Como você disse, talvez quem não conheceu a mãe, se conectar com uma luz, porque se hoje alguém que não tenha conhecido a mãe por N motivos está vivo, é graças à força dela. É graças a, de uma maneira ou de outra, a ela ter exposto a vida dela para te dar a luz, para nos dar a luz, para nós estar vivos aqui hoje. E, como você disse, qual que é
a ligação, então, que nós temos, que a gente falou durante a semana, no nosso pós, qual que é a ligação que nós temos com a nossa mãe que influencia a nossa vida? Você falou, né? O sucesso, o êxito. Então, quando a gente está conectado adequadamente à nossa mãe, nós temos, naturalmente ou normalmente, sucesso naquilo que a gente vai em busca. E quando falamos de sucesso, não quero falar simplesmente sucesso de financeiro, sucesso, o sucesso no geral, ou seja, sucesso num relacionamento também, sucesso com a vida, como você colocou. A, a mãe nos dá a força para enfrentar a vida. E olha só que interessante, tudo isto começa quando nós estamos onde? No ventre dela. Já aí começamos a ter essa conexão com ela, essa doação do alimento, do oxigênio, tudo que nós estamos recebendo dela. E quando a gente nasce, qual que é o primeiro movimento que nós temos aí? Já é o êxito de ter nascido, primeira coisa. E segundo, é aquela força que nós estamos fazendo para o quê? Para receber o leite. Que o leite que nós estamos recebendo dela é a nossa vida. É a força da vida que está sendo passado para nós por esse leite. Então, quando tudo isso está acontecendo normalmente, nós estamos nos fortalecendo para, quando a gente chegar à idade adulta, não havendo nenhuma quebra nesse meio tempo, de criança mais, né, adolescência não digo, mas muito mais forte nossos sentimentos que bloqueiam, ou que criam algum bloqueio, é bem no nascimento, ou no período de até os 7 anos, que pode ter algum acontecimento e possa nos influenciar lá na frente. Tudo isto faz com que a gente cresça com uma visão de mundo muito melhor, de nós, mundo nosso. E o que acontece quando isso não está de acordo? Muitas vezes as coisas não estão de acordo do jeito que a gente imagina. E tudo isso começa a ter influências também negativas. Vou dar um exemplo onde nós fizemos um movimento pequeno, um movimento simples, mas muito intenso, muito intenso. A moça não conseguia se conectar com uma visão masculina. No primeiro momento ela falou masculina, depois ela falou paterna. Olha que interessante. Ela não conseguia ver o pai de uma maneira congruente, de uma maneira adequada. Aí o nosso amigo, que aí no caso foi no Hellinger, ele perguntou, quando ele falou isso, falou, olha, teus pais estão separados? São separados. Perfeito. Olha, já houve uma quebra nisso daí. E essa quebra trouxe um sentimento para ela que não poderia estar vendo o lado paterno, o lado masculino, de uma maneira boa, ou tão boa. Por qual motivo? Porque quando ela era criança, ela tomou, olha só a palavra, tomou as dores da mãe, da separação, inconscientemente tudo isso. Veja bem, ninguém, muitas vezes, a mãe chega e fala, mas eu nunca falei mal do pai para ela. Ou aquela que fala mal, aliás, do pai. Mas como o campo ele é inteligente, o sistema ele é inteligente, ele entende aquela energia e sem a mãe querer,
o filho pega, sente, transfere para o filho inconscientemente. E aí, ela não conseguia se conectar com o pai. E num movimento simples, colocamos um representante de mãe, um representante de pai, e foi pedido para ela ir em direção ao pai. Ela não conseguia. Porque faltava a permissão da mãe para que ela possa ir em direção ao pai. Quando a mãe deu a permissão, aí ela conseguiu ir na direção ao pai e quebrou esse elo, ou seja, quebrou aquela barreira que foi criada lá atrás, quando ela era criança. Então, quando a gente fala do poder da vida da mãe, nós temos que entender que existem situações onde, pelo motivo que não foi bem trabalhado lá atrás, ou mal trabalhado, hoje nós temos consequências. Aí você vai falar, poxa, e agora? O que eu faço? Não digo que seja simples, mas a gente, na constelação, quando você faz uma movimentação, você consegue reatar aquela situação antiga e você fica em paz e vai em busca tranquilamente para o teu sucesso, para o teu êxito. Então, o êxito na nossa vida, não digo que seja 100%. Então, hoje não tenho sucesso no meu relacionamento, não tenho sucesso no meu emprego, eu não tenho sucesso. Eu começo e termino, e não termino uma faculdade, eu começo e não termino alguma coisa. Não, não é 100% da mãe. Mas é a tua representação naquilo que você está trabalhando para que possa desmistificar, ou não digo desmistificar, mas existe um emaranhamento. Então, vamos desemaranhar tudo isso daí. Não pensemos que seja algo difícil. É algo que tem que ser feito. Olhar para isso e ver com clareza o que está acontecendo. Carol, eu sei que você tem coisa para falar, para complementar, então, por favor. Quando a gente fala em tomar a mãe, a gente traz muita informação de reconhecer. Algo que eu e o Eduardo sempre falamos antes, e talvez não tenhamos nos atentado neste momento, foi de que cada movimento da constelação sistêmica, do posicionamento dos sistemas de cada um, é único. Então, nós podemos até dar exemplos para vocês, mas cada um pode ter uma dinâmica diferente. E, claro, existem inúmeras outras formas de abordagem que você também pode olhar para isso. Quando a gente fala, por isso que a gente sempre traz, né? Vocês que às vezes não conhecem um pouco de constelação, ouvem falar, tem que tomar o pai e a mãe, tomar o pai e a mãe, tomar a mãe. O que é esse tomar? É reconhecer que ali existe uma mãe, que é uma mulher, que tal qual nós, todos nós, tem suas qualidades, tem seus desafios, tem seus sentimentos, tem seus sonhos. E também tem suas decepções. E quando a gente fala tomar a vida, significa eu reconheço você como minha mãe, tal qual você é, com respeito ao que você foi. E aí, a gente sai da desconstrução, né, isso como adultos, da desconstrução de sermos filhos. O Juan Garriga tem um livro que é maravilhoso, eu sempre falo sobre ele, que é Onde Estão as Moedas. Tem um filho que recebe as moedas. Aí ele sonhou que recebeu as moedas, ficou todo satisfeito. Você recebeu umas moedas dos pais, chegou aos pais, um dia agradeceu. Eu sou grato
Essas moedas que vocês me deram foram suficientes. E eu vou conquistar a minha vida. Virou e foi para a vida. Já o outro exemplo que ele dá, o outro sonhou que recebeu umas moedas. Aí olhou e falou, não, isso aqui não tá bom, não. Quero mais que isso. E aí, ele foi para os pais e falou, não quero só isso, eu quero mais. Mas eles não tinham mais. O que eles tinham era aquilo. E ele passou, e aí nesse livro ele conta, ele passa procurando por essas moedas, procura por essas moedas em todos, no trabalho, nos relacionamentos. E essas moedas nunca são suficientes. Então ele procura nos filhos. E depois procura em outros relacionamentos. Até o dia que ele chega no psicólogo, o psicólogo fala para ele, eu também não tenho essas moedas que você quer a mais. Essas moedas que você tem, você reconhece que existiram. É o reconhecer do chegar da vida. E exigir da vida, ou construir a vida, construir o seu sucesso, é diferente. Exigir e construir. Conquistar. O que nós trazemos é um movimento que até a gente pode perceber um pouco quando nós estamos aqui olhando para trás. Como que a gente pode estar olhando para cá? Mas isso é muito sutil. E óbvio, né, que existem inúmeras possibilidades. Nem sempre estamos olhando para trás, nem sempre estamos reproduzindo um sentimento da nossa mãe em relação a algo, né? Mas algo que a gente sempre traz para as constelações familiares, a mamãe tem a face do sucesso, sim. Porque como nos relacionamos com a nossa mãe, está muito relacionada a como nos posicionamos na vida. Do querer mais ou do reconhecer o que tive. Reconhecer a vida, não é? A grande bênção da vida. E conquistar. E aí, quando a gente fala nas constelações, eu vi algo, emergiu algo lá, relacionado à minha mãe. Eu trago aquilo para a consciência e a partir disso eu posso optar o quê? Fazer diferente. Fazer as minhas escolhas, sabendo que aquilo existiu. Trazendo aquilo para a consciência. Ressignificar. E depois disso, deixar aquilo com ela. Deixar aquilo com eles. Com todo o respeito. Qual é a maior... o que é tão gratificante? Eu sou mãe, esse tema me toca bastante, porque tenho uma filha, se chama Luna, e também sou filha. O que é tão gratificante para os nossos pais? Conquistarmos, não é? Tem algum pai, alguma mãe. Isso é gratificante para eles. Conquistarmos a vida. Vai lá, Ivo. Nós estávamos num outro seminário também. É que eu gosto de contar essa história para a gente levar para nossa vida, porque como são situações que eu vivenciei e tudo mais, aí você fala, poxa, legal, esse tipo de exemplos que eu gosto de dar é exatamente para a gente perceber como que o ser humano funciona. E a semana passada eu falei da má consciência e boa consciência, né? E, e quando você vai em direção, não digo à mãe, que você tem que ir ao pai, por algum motivo que você não está conectado como deveria, você tem que usar o quê? Toda a má consciência. Olha que interessante. Tudo a má consciência, porque você está indo contra aquilo que a mamãe, né, a mãe te passou. E a gente falou a semana passada que
boa consciência é tudo aquilo que a mãe te passa e você age da mesma maneira que a mãe. E a má consciência é quando você está indo contra aqueles ensinamentos, a consciência, tudo aquilo que ela passou para você, é a má consciência. E o Bert Hellinger, naquele momento que ele estava numa constelação, pede para usar exatamente toda a má consciência para ir em direção ao Pai. E numa outra situação que estava com a Angélica é uma pessoa ela que toma conta da Hellinger Shore lá no México. E quando ela estava aqui no Brasil, ela contou o que aconteceu com ele e com o Bert. O Bert chamou para fazer uma constelação onde tinha questão de mãe. Ela fez toda a constelação, colocou um monte de componentes, tal, resolveu tudo e sentaram. Quando sentaram, o Bert falou: levanta de novo. Colocou a mãe e a filha. O que é o essencial? O essencial é o simples. É ir você em direção à mãe. Tomar tudo o que ela possa estar te passando. Uma força total. Se munir de toda aquela força. Mas o essencial é caminhar em direção a ela. Sem obstáculos. Sem julgamentos. Sem exigência. E aí que você consegue, quando você consegue fazer essa conexão ou se reconectar novamente, porque no momento essa conexão existiu no passado, quando você consegue se reconectar novamente, você consegue então estar por inteiro fortalecido. Por inteiro. Quando eu falei hoje, no início assim, né, depois do relaxamento, o primeiro sucesso, o êxito nosso, é quando nós saímos do útero da mãe. Ou via cesárea, não importa, a gente sai daquela zona de conforto que estamos lá no ventre dela, para começar a trabalhar todos os nossos órgãos e a luta, literalmente. E quando a gente vai à luta, literalmente, no primeiro momento é quando? Quando nós estamos mamando. Que já temos que fazer um belo de um esforço para poder estar o quê? Nos alimentando. E já nesse momento, começamos a perceber que nós somos pessoas de sucesso. Olha que interessante. A partir do momento que nós estamos indo em direção a e nos alimentando, fazendo aquele esforço todo e conseguindo fazer isso, nós já estamos construindo dentro de nós um sentimento de êxito, de sucesso. Daquele esforço que nós fizemos em direção ao nosso alimento. Então, quando a gente começa a ir em busca de um alimento e temos, isso quando já somos bebê ainda, e temos o sentimento de conquista, de sucesso, de êxito, começamos a nos alimentar e nos ficarmos cada vez mais fortes. Preparados para quê? Para a vida. Para a vida. Então, aí vocês podem, talvez alguém falar, pô, Eduardo, e essa conexão existe? Existe. É real? É real. Porém, talvez, por N motivos, como falamos, não houve esse cuidado ou não houve esse desenvolvimento ou porque, né, no momento, filhos adotivos e tudo mais. Existe mesmo assim, olha só, dar o valor à mãe biológica, honrar a mãe biológica, pelo simples motivo de ter carregado ela, nós, aliás, no ventre dela durante 9 meses, 8 meses, dependendo, 7 meses, né? Mas já houve tudo isso para honrar, já temos motivo suficiente para honrar e agradecer pela vida que nós estamos tendo hoje. Agora,
Se você quer ficar no lugar de vítima, a opção é tua. Que a partir do momento que você sabe que você tem a vida, e se houve no passado alguma situação, não é mais, a partir do momento que você tem a clareza daquilo que houve, não faz mais parte de você. Você é dono da tua vida, dos teus atos. E você pode ou ficar preso a um sentimento que não é teu, ou realmente se corta esses laços, literalmente, porque não é teu sentimento, não é teu, a situação não é tua, você honra a mãe, honra o pai, se for o caso, e fala, olha, isso daqui é de vocês. A minha vida, eu tomo conta. Eu sou dono dos meus atos. Não simples. Quando a gente faz isso numa constelação, onde o campo, a Sophie fala uma coisa, eu acho fantástico. O campo ele é inteligente. Então ele sabe o que passou, sabe o que está passando e sabe o que vai acontecer. É por isso que muitas vezes a gente quer mudar alguma coisa e se torna tão difícil. Não, agora eu vou fazer diferente. E você não consegue fazer diferente. Você cai sempre na mesma rotina, você cai sempre na mesma situação. Porque o campo, na verdade, você tem que trabalhar no campo. Você tem que mudar desde o início, entender o que está acontecendo e ressignificar. E eu acho assim, a mãe, como nós estamos falando, hoje nós estamos falando da mãe, estamos falando hoje também com a Carol, que depois que tudo isso aqui passar, a intenção nossa é fazer um final de semana, um dia inteiro, só com movimentos ou constelações pequenas em grupos, onde que a gente possa estar entendendo cada situação, desde que nós lembrando ou não lembrando, criança, bebê, adulto, com a conexão com a nossa mãe na velhice, e destrinchar, ir desbloqueando cada situação, para que possamos estar vivendo muito mais íntegros com nós mesmos. Carol, vamos lá, falamos um pouquinho, estou com sede. Quando a gente traz esse movimento de em direção à mãe e de tomar aquilo que recebemos, a gente fala o que é. É a vida. Simplesmente a vida. Existem muitas nuances nisso tudo. E como eu costumo dizer, a Alessandra está aqui, e nós fomos vizinhos durante muitos anos. Ela se mudou, e aí um dia ela me ligou e falou assim, nossa, estou passando em frente à sua casa. A gente mora em um caminho totalmente diferente da casa dela. Eu falei, por quê? Ela falou, você acredita que vira e mexe eu venho parar aqui? Então, eu achei isso muito interessante, porque eu falei, vou usar isso sempre de exemplo. Quase todo mundo já sabe agora. Às vezes a gente fica tanto tempo, a gente pode optar, a gente vai sentir dor. Claro que nas nossas relações emergiram dores, algumas coisas doeram. E nós respeitamos isso. Agora a gente pode escolher viver com sofrimento ou olhar para essa dor. E em determinado momento, ressignificar. E é um caminho a ser feito de autoobservação. Quantas vezes eu já me oportunizei estar, né,
em uma constelação familiar, como constelado, e emergiu algo sobre esse mesmo assunto. Mãe. E eu até falava, nossa, mas de novo. Às vezes são muitas nuances, né? E aí, como que a gente faz isso? A gente, através da autoobservação e da nossa atenção, da nossa postura, fazendo o caminho, observando o caminho que a gente vai chegar agora. A casa nova, o jeito novo, o jeito diferente, e não é melhor nem pior do que eles fizeram. Porque o que eles fizeram antes de nós foi o suficiente e bom e um sucesso, porque nós estamos aqui. Posso estar enganada, mas é assim que eu vejo, né? O sucesso de estarmos aqui. E aí é este olhar, e é este caminho que a gente sempre traz como reflexão. Tem hora que o caminho a gente não está observando, vai fazer algo que é um pouco diferente. Mas a gente pode optar por trazer isso para nós, trazer essa auto-reflexão para nós, de receber a vida. E ao receber, a gente parte para ela com uma postura de quê? Como que é a nossa postura? De quem precisa receber ou de quem vai conquistar? Não sei. Para mim foi de quem foi conquistar. Essa foi a vivência que eu tive. Né? Isso fez com que eu me tornasse cada vez mais atenta, mais observadora. E eu posso partilhar com vocês e partilho com toda alegria, inclusive porque já partilhei com a minha mãe também, que todos nós vivenciamos desafios próprios. Todos nós. Né? Todos nós nos posicionamos de uma forma, inclusive como pais, mãe de mãe ou pai de pai, inclusive assim. Mas como que é que a gente faz? A gente pode sair disso. Essa é uma história muito antiga da humanidade. Eu, quando comecei a estudar, que eu estudei geracional, a gente tratava muito essa questão dessa relação, né? De cuidado, de receber a vida, de estar presente ali, de tomar aquilo que recebemos. E essa é a maior reflexão que eu trago hoje. Qual que é a postura que nós estamos hoje? De exigir ou de conquistar? Como que é isso para vocês? Porque é desafiador, sim, para todos nós. E esse desafio, ele vai se transformando a partir do quê? Da nossa vontade. Dos nossos caminhos. E da nossa atenção ao trilhar cada caminho. Porque não existe, né? Na realidade, nas percepções sistêmicas, talvez não falamos muito em certo ou errado, porque trazemos sempre a informação de que é perfeito em relação aos ingredientes. Nós, inclusive, já contamos essa história no primeiro conto, creio eu. Mas se você vai fazer um bolo e você separa os ingredientes, coloca frutas que já estão passadas e erra no açúcar, e coloca no forno e deixa 5 minutos a menos, o que vai sair lá de dentro do forno? Um bolo. Que em relação aos ingredientes foi perfeito, não poderia ter ficado diferente. Ficou um pouco cru, processo dos ingredientes, ficou um pouco cru e talvez tenha ficado muito doce. Mas em relação àquilo que estava formado, em relação àquilo que foi utilizado para ser feito, era perfeito. E é isso, a gente trazer para o nosso eu. Quais são os ingredientes, né? Eu costumo fazer assim, eu faço isso direto. Agora, hoje em dia, eu faço isso direto.
quais são os ingredientes. Às vezes eu estou me relacionando com alguém e estou pensando quais são esses ingredientes que estão aqui. Então, é essa grande reflexão que eu vou trazer para vocês hoje. E eu quero agradecer muito pela oportunidade da minha mãe estar acompanhando a gente, porque foi através dela que a vida chegou até mim. E eu também pude, né, ter a oportunidade de dar a vida para alguém. E sou muito grata por tudo que eu recebi dela. Eu achei legal lembrar dessa questão do bolo e dos ingredientes, que realmente faz todo sentido, né? E é assim, o importante é entender que toda vez que você mudar os ingredientes e os processos, o resultado vai ser perfeito. Sempre. Então, quando a gente está... quando você vai para fazer uma constelação e você percebe alguma coisa diferente na tua história, você pode mudar o quê? Os ingredientes. Que são o quê? São nossos comportamentos. Mudou a nossa visão, mudamos os nossos comportamentos, que eles fazem parte dos nossos ingredientes, dos nossos processos, e aí o bolo vai ser diferente. E vai ser perfeito também. Assim como era perfeito até o momento da gente não entender o porquê de certas coisas na nossa vida. Eu, eu queria compartilhar com vocês uma situação que é minha mesmo. Eu achei muito interessante. Eu tive Existem vários caminhos para você ir buscar informações. E um deles, fizemos um renascimento, a gente chama de rebirth também, rebirthing. E aí, onde que foi esse renascimento? Numa piscina de água quente, água aquecida, a 38 graus. Então, imagina você, aonde você viaja. O nosso inconsciente, aonde ele vai, sem perceber. O caminho é feito. E quando eu estava lá, vivenciando tudo isso, eu percebi no meu nascimento um outro ingrediente. Olha que interessante, falando do ingrediente, Carol, veio um outro ingrediente. A figura, tipo assim, quando eu nasci, a figura do meu pai e de minha mãe bem pertinho de mim, olhando para mim, dando risada, aquela coisa toda de, né? Pais bobo, né? Que fica olhando para a criança. E naquele momento mudou meu ingrediente. Alguma coisa mudou. Alguma coisa mudou no meu bolo final. Então, é importante, assim, e a partir disso você começa a ter comportamentos diferentes. É como se um sentimento diferente toma conta de você. Assim faz a constelação. Quando você consegue olhar para alguma coisa da tua história, fazer as pazes com esse momento, um outro sentimento toma conta de você e processos começam a ser diferentes e o resultado do bolo, que vai ser diferente, vai ser perfeito também. Então é isso que eu acho que você matou a noite hoje, Carol, lembrando do bolo, porque realmente diz tudo, né? Diz que a gente pode mudar sempre. Devemos mudar sempre os ingredientes. Sempre que for possível, sempre que a gente tiver condições, saber o porquê, né? E lembrar que ele vai ser perfeito diante dos ingredientes que foram utilizados. Legal. Boa lembrança, Carol. Boa lembrança mesmo.
É porque isso para mim faz muito sentido. Enquanto a gente percebe que a presença e a autoobservação e o olhar para dentro, que seja acompanhado de uma psicoterapia, que seja acompanhado de alguma forma, de alguma técnica, ele é uma opção nossa interna de ir além. É o desafio, né? É o olhar para as dificuldades, não como dificuldades, mas sim como grandes desafios a serem, assim, conquistados, superados, e ir além. E com alegria, com alegria, porque tomamos a vida. Eu acho que deve estar faltando uns 2, 3 minutinhos, ainda não apareceu para mim a mensagem aqui em cima, mas eu acho interessante você falar isso também. Eu vou pegar esse gancho, Carol, porque numa outra situação que eu estava presente também, a pessoa tinha feito uma constelação com a Sophie. Sophie, a mulher do Bert Hellinger, 3 semanas antes. E quando estávamos lá no seminário, ela chegou e falou: Olha, a Sophie na constelação falou para mim qual é o medo tão grande. Do que você tem esse medo tão grande? E a moça falou: Não sei, simplesmente não sei. Ok, ela foi embora, ou trabalhou alguma outra coisa aqui. Mas, enfim, quando estava no nosso módulo, nós fizemos um movimento. Olha só, porque eu digo, esses movimentos são pequenos, de 2 ou 3 pessoas, mas são muito intensos. E naquele movimento que ela tinha que fazer, de ir em direção à mãe, Ah, ela não conseguia. Ela não sabia que ela tinha medo da mãe. Olha que interessante. E isso daí criava alguns bloqueios para ela, para com o resto do pessoal que ela convivia. Ela não conseguia. Ela falou: olha, com este movimento simples, eu percebi que meu maior medo era da minha mãe. E quando ela, no final do exercício, abraçou a mãe, derrubou veio aquela sensação de alívio. Então é por isso que é importante a gente, de repente, como ela não sabia, para ela estava tudo bem com a mãe, ela amava a mãe, se estava super bem, mas tinha alguma coisa que ela não sabia e olhou, apareceu para ela, né, no campo, na situação, e ela pode fazer as pazes com a mãe naquele momento. Então, é por isso que a gente fala, primeiro, constelação não é regra, né? Constelação, cada um tem a sua história, cada um, quando a gente vai montar uma constelação, pode acontecer muita coisa. Então, não existem, se você não se dá bem no relacionamento, é por causa disto. Se você não se dá bem no emprego, é por causa daquilo. Se você não se dá bem com um projeto teu, não. Nós temos que ver o conjunto de tudo. A gente não pode estar simplesmente... não é perguntas e resposta. Não. É olhar profundo, tem uma história, tem ancestrais que são diferentes, mas é fantástico e é muito bom poder fazer as pazes com, com, com nossos ancestrais e entender que, primeiro, a mãe é ótima. Está faltando, apareceu 10 segundos, 20 segundos estão faltando. Vamos encerrando, então. Agradeço, Carol. Obrigado pela noite, obrigado por tudo. Obrigado para cada um de vocês que esteve aqui com a gente. obrigada, Carol. boa noite, um ótimo final de semana.